A comunidade da Missão Integral apresenta Sabedoria. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Semana passada falamos sobre o dom de misericórdia, né? E hoje vamos falar sobre o dom de sabedoria. 1 Coríntios 12. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios. Perdão. É 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 16. 1 Coríntios 2, 10 a 16. 1 Coríntios 2, 10 a 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 a 16. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. A palavra sabedoria, meus queridos, vem da palavra grega sofia, e significa sabedoria. A palavra sabedoria oculta de Deus é manifesta por quem? Pelo Espírito Santo, dando capacidade para discernir tudo, porque possui a mente de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Todos nós recebemos o que? A iluminação do Espírito. E nós temos então a mente de Cristo. A manifestação deste dom capacita a pessoa a chegar rapidamente ao âmago de um problema. E tal crente é dotado de uma mente prática e um solucionador de problemas. Uma pessoa que tem dom de sabedoria é uma pessoa que sabe aplicar a verdade. Tem muitas pessoas que conhecem a verdade, conhecem a Bíblia, mas não sabem como aplicar a Bíblia. E é uma diferença muito grande entre você conhecer a Bíblia e saber fazer a Bíblia viver na tua vida. Porque saber a Bíblia todo mundo sabe, até o diabo. Entendeu? O diabo conhece mais Bíblia que a maioria dos crentes de hoje. Pode ter certeza disso. Mas ele não aplica o conhecimento que a Bíblia tem. E aí está a grande diferença, que a maioria dos cristãos não aplica. Por exemplo, quantos de vocês hoje aplicaram o princípio bíblico? Pode me levantar e falar, eu apliquei tal princípio. Pode me levantar e falar para mim. Pode? Pode. Para confiar no Senhor. Qual é o princípio? Que eu tenho que confiar no E Senhor. o que você fez para confiar no Senhor hoje? Eu orei entregando Ele tudo que estava me deixando ansiosa. Orou e entregou tudo que está deixando ansioso. Quem mais aí? Fala. Eu fiz mais sobre educação, né? Tá, qual foi a sua aplicação? Não ficar muito tempo na internet e para não vacilar. Ok, aqui. Não foi de hoje. Uma vez eu coloquei como amor próximo como a ti mesmo. Um amigo meu estava precisando de terra no jardim. Eu fui na hora e peguei uma carriola. Ótimo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem princípios que precisam ser colocados na sua vida todo dia. Não é só no dia do devocional. Por exemplo, amor ao próximo é alguma coisa que já tem que estar calejada na sua vida. Mas pegar uma carriola de terra? Não, Eu fiz amém. Eu estou falando glória a Deus. O que eu estou falando aqui é que tem princípios que já deviam fazer parte do seu dia a dia. Por exemplo, amar o seu próximo. Renunciar aos seus direitos por amor às pessoas. Hoje eu estava fazendo o meu sermão. Eu vou começar uma série domingo sobre o Evangelho paradoxal. É uma coisa muito interessante. Vou explorar muito a teologia de Lutero sobre a cruz. E vou falar sobre o Evangelho paradoxal. Um paradoxo é uma coisa que parece contrária, mas que no bojo dela traz uma verdade tremenda. E eu estava estudando sobre isso hoje de manhã, na hora do almoço, e minha esposa estava fazendo um peixinho maravilhoso, que eu adoro peixe. E ela estava fazendo um peixinho, eu gosto de comer peixe quentinho. E aí eu me troquei, porque meu filho, ele ia voltar a pé. E vinha da escola, daqui do Lumiere, aqui da família Malek, em cima, até em casa, uma boa caminhada de uns 20 minutos. Estava chovendo, ele estava sem guarda-chuva. E eu na hora falei, puxa, eu vou buscar meu filho.
Aí quando eu desci, me troquei, quando eu fui descer, minha esposa, já fritei o teu peixinho. Ah, mas eu gosto de peixe quente, peixe fresco, tá tudo prontinho. Ela fala, se você for, vai expirar. 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Quando você chegar, o peixe vai estar frio. Aí eu falei para ela assim, amor, eu como frio depois. Eu vou buscar o pedrinho. Eu abri mão, primeiro do meu estudo, depois eu me troquei, eu abri mão do meu peixe quente para buscar meu filho na escola. Aí viu, quando ele saiu, ele ficou todo feliz, entrou no carro e eu levei. Parece uma coisa normal, isso devia ser normal na vida de todos nós, abrir mão dos nossos direitos por bem da pessoa. Entende? Sabedoria é aplicar o princípio bíblico. As pessoas vão na igreja, ouvem um sermão, mas não o aplicam. Não põem em prática na sua vida. Elas simplesmente enchem a cabeça de informação. Por exemplo, se perguntarem para você, o que o pastor pregou domingo? O que o bispo pregou domingo? O que eu preguei domingo? Sem olhar anotações. O que eu preguei domingo? A urgência do treinamento. A urgência? Foi urgência? Foi. A urgência do treinamento? Não. Agora não. Eu estou pregando uma série. Estou pregando esse texto há 3 semanas. João 9. Há 3 semanas eu estou pregando esse texto. Você não sabe o texto que eu preguei. Entendeu como é que é o crente? Aqui eu enfatizo Bíblia toda semana. Eu falo que você tem que aplicar o que você ouve. E as pessoas não lembram. Você imagina no lugar onde você faz isso. As pessoas não sabem. E quando ouvem o sermão, o que as pessoas fazem? Pegam o sermão, vão para casa e na segunda-feira já esqueceram o texto. Entendeu qual é o grande problema? Meus queridos, quando você vai num lugar onde a coisa é interessante, o que você faz? Presta atenção. Anota. É assim, não? Se você vai num curso onde você fala assim, esse curso aqui vai cair tudo que vai cair na prova, o que você faz? Você anota, você tem interesse porque aquilo te interessa. Mas quando a coisa não te interessa, o que você faz? Ouve e esquece. Então, esse é um dos paradoxos da igreja. Nós falamos um monte de coisa, mas vivemos outras. Entendeu? E a igreja acaba perdendo força porque os cristãos não vivem aquilo que creem. E sabedoria é exatamente isso. Sabedoria é a capacidade de pôr em prática aquilo que se ouve. De pôr em ação a atitude. Por exemplo, semana passada eu enfatizei uma verdade. Que nós temos que fazer a obra de Deus. Essa foi a verdade que eu mais enfatizei. Nós temos que priorizar a obra de Deus. É isso ou não? É. Foi. E o que você fez durante essa semana para priorizar a obra de Deus na tua vida? Foi bem claro o sermão. Eu deixei bem clara a aplicação. Todos vocês têm que se envolver mais com a obra de Deus, fazer mais a obra de Deus. O que você fez? Pode levantar a mão e falar. Domingo eu já tinha ido no maior abandonado, né? Não, estou falando depois do sermão. Depois do sermão, o que você fez? Eu saí do culto aqui muito revoltado. Eu preciso fazer alguma coisa hoje. Aí eu saí passando, eu vou evangelizar alguém, eu vou orar para ele. Porque olha, aí fala um cara que está passando por necessidade, né? Ele falou, perguntou sobre a questão, né? Sim. Que eu falei. Aí eu fui abençoar a vida dele. Estava precisando de uma Tá vendo aí? para comprar um gás. Tá. E eu fui lá e abençoei a vida dele. Ok. Quem mais fez alguma coisa depois dessa semana? Fala. Eu comecei a estudar um sermão que eu tinha visto, que Deus mandou eu pregar, e eu estou começando a estudar, eu estudei um pouco. Estudar. Você? Hoje eu falei do amor de Deus com Fala alto para as pessoas Hoje eu ouvirem. falei do amor de Deus com uma pessoa no ônibus. Não, as pessoas não estão ouvindo. Hoje eu falei do amor de Deus com uma pessoa Hoje no eu ônibus. falei do amor de Deus para uma pessoa no ônibus. Comecei a fazer o devocional. Começou a fazer o devocional que tinha parado. Me liguei a semana inteira, fiquei na sua casa aprendendo a fazer sermão, estudar. Ok. Queridos, o que eu quero mostrar é que se você quer que a palavra de Deus tenha efeito transformador na sua vida, você tem que aplicá-la. Não adianta ir na igreja. Pode ir na igreja, ó, presta atenção. Você pode ir na igreja de segunda a segunda. Se você não vem aqui, ouve a palavra, ouve o princípio e aplica na tua atitude durante o dia, não muda a sua vida e não muda a vida de ninguém. Hoje eu estava falando lá para a Ilha e para o Natal, nós estamos falando sobre devocional e a importância da devocional. Meu querido, para você ser discípulo de Cristo, você não tem que matar a sua carne. Amém. Tem ou não? É. Tem que matar o ego, não é? É. Sabe quais são os 3 punhais que acabam com o ego? Jejum, oração e Bíblia. Job. Se você pega o jejum, primeira punhalada no ego, mata a tua carne. Segundo, Bíblia nele, mais forte. Terceiro, vida de oração, o ego morre. E você consegue fazer a vontade de Deus. Por isso que eu bato tanto na devocional. Por isso que eu bato tanto na aplicação da Bíblia.
Porque não é na igreja que você se alimenta. Na igreja você tem comunhão, você tem relacionamento, você ouve uma palavra. Mas a alimentação tem que ser diária. Ninguém que não come diariamente é sadio. Uma pessoa que só come no fim de semana, como é que ela é? Investida em vidas como prioridade.